Olá a todos! Hoje quero compartilhar com vocês uma experiência peculiar que vivi quando tinha cerca de 17 anos, e me relacionei com uma senhora de quase 70 anos, só que no final ela me trocou Por favor, não é para me julgar. Naquela época, eu era um jovem ambicioso, buscando maneiras de conseguir coisas que eu sempre sonhara em ter. Não que eu fosse uma pessoa materialista, mas havia alguns desejos que pareciam inatingíveis para um estudante repetente de escola pública como eu. Foi quando conheci uma mulher que trabalhava com a minha mãe, Dona Helena. Ela morava aqui perto, e minha mãe costumava recebê-la aqui em casa nos fins de semana. Dona Helena era uma senhora encantadora, cheia de histórias para contar. Ela tinha uma sabedoria e uma vivacidade que me cativaram desde o primeiro momento. Assim, ela tinha por volta de 67 anos. Lembro que ela trabalhava apenas meio período devido à idade. Na empresa que minha mãe trabalhava tinham algumas vagas reservadas para aposentados. Nossos encontros começaram casualmente, trocando cumprimentos e pequenas conversas sempre que nos encontrávamos. Aos poucos, nossa relação evoluiu. Notei alguns olhares e comentários que ela fazia a meu respeito, sempre de brincadeira, mas com aquele tom de verdade. Inclusive nessa época eu estava pegando um pouco mais de corpo, e andava com os hormônios à flor da pele. Adolescente é um bicho complicado, apesar de eu ser tão feio. Nessa época era difícil arrumar meninas ativas no relacionamento, e era justamente o que eu mais queria para perder o cabaço. Percebi que Dona Helena estava sozinha e sentia falta de companhia, por isso que visitava muito minha mãe nos fins de semana. Ela estava em uma fase da vida em que as amizades escasseiam. E eu estava ávido por uma aventura amorosa, vocês entenderam, né? E claro, ganhar presentes, pois ainda não trabalhava e estava esperando para servir o quartel assim que terminasse o ensino médio. Então nós dois encontramos em nossa relação uma forma de suprir nossas necessidades. À medida que nossa amizade crescia, a intimidade também ia aflorando. Comecei a encontrá-la na casa dela e às vezes na minha. Minha mãe nunca desconfiou, pois sempre fomos discretos e na frente dos outros apenas conversávamos, só quando davam as costas que as coisas esquentavam. Percebi que Dona Helena estava disposta a me presentear e a manter nosso relacionamento dessa forma. Ela sabia que eu não tinha recursos financeiros e que minha família também era humilde, então ela se tornou uma espécie de fada madrinha para mim. Nossa relação era de comum acordo, eu dava a ela atenção e ela me dava o que meus hormônios queriam e também me presenteava com coisas que eu não tinha condição de comprar. Foi ela quem me deu meu primeiro e único iPhone até hoje. Ela não era rica, mas por ser aposentada e ainda trabalhar, sobrava uma boa grana devido aos poucos gastos que ela tinha. Com o tempo nossos encontros ficaram frequentes, e disse para minha mãe que estava estagiando na empresa do pai de um amigo, então eu conseguia sumir por um bom tempo e por vezes dormir fora de casa sem as reclamações da minha mãe. Nossos momentos eram muito bons. Ela me ensinou muita coisa da vida e me deixou fazer muita coisa com ela. Apesar dela não ter o corpo muito flexível, dava para brincar bastante. Esses momentos eram agradáveis e gostosos, pois eu tinha a sensação de que Dona Helena realmente se importava comigo, assim como eu me importava com ela. A cumplicidade entre nós era genuína, mas baseada em interesses. Eu gostava do que ela podia me proporcionar física e financeiramente. Entretanto, à medida que o tempo passou, foram quase 6 anos nessa pegada, comecei a notar algo preocupante. Dona Helena, apesar de sua idade avançada, ela ainda tinha uma vitalidade e um desejo de viver intensamente. Aos poucos, ela foi se tornando mais exigente em relação à minha companhia. Foi nesse momento que as coisas começaram a se complicar, pois eu já estava trabalhando e conhecendo outras pessoas, e eu não queria ser visto com ela e também não tinha o tempo que tinha quando era mais garoto. Eu percebi que Dona Helena queria alguém mais jovem, e com bastante tempo na agenda, eu já estava com 22 anos e muito atarefado com trabalho e estudos.
Lembro que no início da nossa relação passei dias na casa dela, só esperando ela chegar do trabalho para satisfazê-la. Por mais que eu me esforçasse, as coisas mudaram desde que nos conhecemos. Eu já estava velho para Dona Helena. Foi uma realidade difícil de aceitar, mas entendi que nossa relação estava chegando ao fim. Chegou o dia em que Dona Helena me disse que havia encontrado um novo companheiro, um rapaz de 18 anos. Ela me agradeceu por tudo que fiz por ela, por tê-la acompanhado durante um período em que se sentia sozinha, mas era hora de seguir em frente. Aquelas palavras foram difíceis de ouvir. Eu sei que aproveitei muito das coisas que ela podia me dar, mas também tinha um sentimento. Ela foi minha primeira mulher, e até hoje a única que me deixava fazer de tudo na hora H. O que ela mais gostava era de Golden chover. Lembro da vez que ela deixou eu trazer um amigo para nossos momentos. Sim, ela aguentou firme e gostou da dupla P. Depois ficou pedindo para que eu convidasse novamente meu amigo, mas fiquei com receio dela me deixar por ele. A minha vida seguiu, até porque nosso relacionamento era segredo, então eu tinha uma vida dupla que poucos souberam, mas por dentro o sentimento foi terrível, mas tive que aceitar de boas. Essa experiência me ensinou muito. Aprendi novo que as relações humanas são complexas e muitas vezes movidas por interesses pessoais. Entendi que, às vezes, buscamos benefícios, mas que ambos podem ganhar com isso. Foi uma lição de vida que ficou gravada em minha memória. Hoje, olhando para trás, tenho consciência de que poderia ter agido de forma diferente. Poderia ter valorizado mais a companhia e a amizade de Dona Helena, em vez de focar apenas no carnal e no financeiro que ela podia me proporcionar. Até hoje tenho problemas em me relacionar com mulheres da minha idade, mas sigo tentando. Ai, Dona Helena ainda está viva. Quando vou visitar minha mãe, às vezes a vejo de longe. Uma vez até tentei me reaproximar, mas essa fica conta em outro momento. Agradeço por terem, mais uma vez, me ouvido e por me permitirem compartilhar essa situação de vida com vocês.